Nesse vídeo eu vou trazer para vocês qual seria a melhor aplicação para você deixar a sua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade aqui em 2023. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, uma dúvida muito comum entre os investidores, principalmente aqueles que estão começando, onde afinal eu coloco o meu dinheiro da reserva de emergência e da reserva de oportunidade. Eu gostaria já de lembrar a vocês que eu tenho um vídeo que eu vou estar deixando aqui no card, onde eu trato da reserva de emergência e do seu custo de oportunidade, principalmente para investidores que têm pouco dinheiro. Se você quiser se aprofundar mais sobre o tema, vou estar deixando o vídeo aqui disponível. Mas nesse vídeo nosso foco é para todos os investidores, aqueles que têm muito ou pouco dinheiro, onde você coloca afinal a sua reserva de oportunidade e a sua reserva de emergência. Primeiro ponto, qual a diferença entre elas? Primeiro, o que seria a reserva de emergência? Ela tem o seguinte propósito. A primeira coisa, antes de você entender onde você vai colocar o seu dinheiro, é entender o propósito daquele investimento, daquela aplicação. A reserva de emergência, ela não é, a rigor, um investimento. Ela é mais próxima de um seguro. Ela é um montante que você deixa reservado para situações emergenciais. Então o propósito é te proteger de situações emergenciais, situações não esperadas da nossa vida, tais como desemprego, agravamento de situações de saúde, um acidente de trânsito que requeira dinheiro imediato, indenizações, ou seja, os mais diversos imprevistos da nossa vida que requerem dinheiro imediatamente. Então, o primeiro ponto é o seguinte: você precisa de liquidez diária e imediata. Você não pode esperar para resgatar o dinheiro que está na sua reserva de emergência. E de novo, o propósito não é investimento, então não fique preocupado na reserva de emergência com a rentabilidade. Preocupe-se muito mais com o resgate mais rápido possível desse dinheiro. E esse dinheiro, no mínimo, tem que ser o valor nominal. O ideal é que seja o nominal mais inflação, para você também não ficar perdendo dinheiro ao longo do tempo, senão de fato vira um seguro que você vai queimando o dinheiro. Chega no momento que talvez você guarde esse dinheiro por 10, 20 anos e ele não valha mais nada porque você ao menos não conseguiu se proteger da inflação. E a reserva de oportunidade, ela também faz parte do seu caixa como investidor e ela tem um outro propósito. Ela tem o propósito de deixar um dinheiro guardado para você aproveitar grandes quedas no mercado de renda variável. Então, vamos supor que a bolsa de valores caia 10, 20, 30%. E para que você possa aproveitar esses momentos, você tem que ter uma reserva, um caixa, e é para isso que serve a reserva de oportunidade. Ela também não é a rigor um investimento, mas nela é mais importante que você conserve o poder de compra para que quando você for realmente realizar a aplicação, for aproveitar a oportunidade, você tenha um dinheiro que foi ao menos corrigido pela inflação. E aí você percebe que na reserva de oportunidade não há tanta pressa no resgate, mas é claro, você não pode esperar mais que 2 dias, por exemplo, senão a oportunidade pode ir embora e aí o propósito da reserva de oportunidade se perde. Mas uma diferença importante aqui entre reserva de emergência e reserva de oportunidade é que, no caso da reserva de oportunidade, não existe um valor ideal para você deixar em caixa. Pode variar de 10 a 90%. Isso depende do investidor. Agora, no caso da reserva de emergência, existe um valor ideal entre os educadores financeiros, que varia de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Então, se o seu custo mensal é de R$5.000, você precisa de R$5.000 para pagar as suas contas, você tem que multiplicar por 6 meses ou 12 meses, a depender da sua situação. Como assim? 6 meses para aqueles que têm emprego fixo, de preferência um servidor público, que ele tem estabilidade, então a previsão de salário dele é maior, então ele tem uma reserva de apenas 6 meses, é mais tranquilo para ele do que ter 12 meses. Agora um autônomo, um corretor de imóveis, por exemplo, que ganha muito dinheiro no momento e depois fica muito tempo sem ganhar dinheiro, esse cara precisa de mais tempo de reserva, por isso é indicado 12 meses de reserva. Vamos então às aplicações. Primeiro ponto, há quem diga que para reserva de emergência até mesmo dinheiro debaixo do colchão é válido, mas eu não considero isso inteligente, principalmente na era digital, em que você não precisa mais ficar reservando dinheiro debaixo do colchão. Nós sequer sabemos se o real físico vai permanecer, se em algum momento não vai haver apenas o real digital, apenas as criptomoedas. Então isso aí também é muito arriscado. Você não pode ficar dependente disso. Além do risco do abandono do papel moeda, temos o risco da inflação. Então eu não considero essa uma forma inteligente, por mais que tenha gente que pregue esta postura como um investidor no caso da reserva de emergência. Então, o que seria uma primeira opção válida? A poupança. Sim, a poupança que hoje tem R$1 trilhão nela aqui no Brasil. E você vai me falar, pô Luan, você tá de sacanagem? Você tá
indicando a poupança como investidor, de novo, pare de pensar em rentabilidade no caso da reserva de emergência. Esqueça isso, não é esse o propósito. Até por isso que você não coloca tanto dinheiro assim, são 6 a 12 meses dos seus custos mensais. E hoje, como os juros no Brasil estão elevados, a poupança está rendendo ali até legalzinho, 6,17% ao ano, ou 0,5% ao mês. Mas peraí, Luan, são 12 meses, 0,5%, não seria 6%? É que o 0,5% é uma taxa composta, que se chama, em matemática financeira, taxa equivalente. Por isso que a taxa equivalente de 0,5% ao mês nos juros compostos é de 6,17% ao ano. Isso aqui, pelo menos, conseguiu chegar ao IPCA dos últimos 12 meses, mas precisamos lembrar que o IPCA caiu bastante. Por quê? Muito simples. Primeiro porque os juros estão muito elevados no Brasil. Uma Selic é 3,75%, mas principalmente porque houve ali isenção temporária de ICMS sobre combustíveis e até a CID. Isso aqui não vai se perpetuar em 2023, então a inflação vai superar 7 até 8% e aí a poupança de fato vai perder para o IPCA. Só que, de novo, o propósito da reserva de emergência não é pensar em rentabilidade. Então, você ganhando 6,17% ao mês, pelo menos você consegue ali manter um certo patamar de compra do seu dinheiro, ainda que perdendo um pouco para a inflação. E por que a poupança é válida para o propósito da reserva de emergência? Porque o resgate é imediato, é igual você ir lá sacar um dinheiro da sua conta corrente, você tem esse pequeno rendimento e você está guardando seu dinheiro num bancão tradicional, que tem uma basileia robusta, um Banco Itaú, por exemplo, um Bradescão, um Santander, você não tem risco do seu dinheiro se perder. Lembrando que o dinheiro que está depositado na poupança é uma obrigação do banco de te devolver. Então, você tem essa garantia. Agora, se você me perguntar se eu coloco meu dinheiro da reserva de emergência ou da reserva de oportunidade na poupança, eu não coloco. Por quê? Porque eu consigo resgate imediato e com o mesmo risco da poupança, o baixo risco da poupança, em outras aplicações. Então, para mim, não faz sentido colocar na poupança. E onde, então, por exemplo, eu posso ter minha reserva de emergência, um resgate imediato, com o mesmo risco da poupança? Na conta remunerada do Banco IT, por exemplo. Mas como assim, Luan? É um banco digital, mas é um banco digital pertencente ao Itaú. Como o Banco IT, ele está no mesmo grupo econômico do Itaú, o Itaú responde solidariamente pelas obrigações do IT. Dessa forma, não há como o IT quebrar, porque pertence ao Itaú. Então não é a mesma coisa de você colocar o seu dinheiro da reserva de emergência num Banco Inter, num Nubank e outros bancos digitais, que não estão ligados a um grande grupo econômico, como por exemplo o IT, que está no Itaú. E aí de fato você não tem tanta segurança, aí você depende do quê? Do FGC, que tem o limite de R$250 mil por instituição financeira. E aí, como você está falando de reserva de emergência, você não deve contar com o FGC, porque para você resgatar o dinheiro do FGC pode levar meses, e você não tem meses, você tem um dia, você tem horas, é uma emergência. Então não fique colocando seu dinheiro da reserva de emergência em locais, em aplicações, cujas instituições você duvida da sua perenidade. E no caso do Banco IT, para mim não faz sentido, juridicamente a responsabilidade é solidária. É o mesmo grupo econômico. E rende a conta remunerada do IT 100% do CDI. A tributação não é tão boa quando você deixa por um período mais longo, porque permanece ali como se fosse 20% de imposto de renda, sendo que em outras aplicações cai para 15% quando você deixa por um longo período. Mas, de novo, eu não estou me importando tanto com rentabilidade. Eu só estou importando o seguinte, olha, eu vou ganhar mais do que a poupança com o mesmo risco da poupança. Por isso, deixo grande parte da minha reserva de emergência, eu particularmente, no Banco IT. Mas você tem outras opções. Ah, Luan, e para reserva de oportunidade, dá para usar a conta do Banco IT? Também dá, sem problema nenhum. Você resgata o dinheiro a hora que você quiser para fazer a sua aplicação num título de renda variável, uma ação, por exemplo. Até a poupança serve a esse propósito, se você assim o quiser. E eu não estou condenando aqui você utilizar a poupança de novo. Reserva de emergência e até reserva de oportunidade, você tem que ser ultra conservador. Só não deixar o dinheiro debaixo do colchão, né? Outra opção que muita gente se questiona são títulos do Tesouro Direto, títulos públicos federais. Será que vale a pena? Olha, um primeiro ponto, entre os títulos que nós temos aqui, você tem que descartar de imediato o título do Tesouro pré-fixado. Quaisquer pré-fixados não servem para esse propósito. Por quê? Porque eles se sujeitam à marcação a mercado. Você tem chance de não resgatar ao menos o valor inicial em que você investiu. Então, isso aqui está fora. Tesouro IPCA, mesma coisa, marcação a mercado aqui, fora. Então o único que serve para isso é o Tesouro Selic, também chamado de LFT. Só que tem um detalhe com o Tesouro Selic. Você tem que pedir o resgate até às 13 horas
daquele dia que você está pedindo. Senão você só vai conseguir resgatar no próximo dia. Então, para reserva de oportunidade pode até servir, mas para reserva de emergência não serve, porque você ainda tem um período ali que você precisa pedir, senão vai para outro dia. E aí tem outro ponto. Até para reserva de oportunidade é um pouco questionável usar o Tesouro Selic. Sabe por quê? Porque em momentos de grande volatilidade nos juros no Brasil, como a gente está vendo atualmente, a gente está vendo uma Selic a 13,75, mas a Selic Over, que é a Selic real, fica variando um monte com a volatilidade do que acontece no governo, com as incertezas no mundo. Isso faz com que os títulos públicos aqui também variem muito as suas taxas de juros. E quando isso ocorre, para não ter uma variância tão elevada, uma oscilação tão grande, o próprio Tesouro Direto suspende as negociações de títulos públicos por determinado momento. Imagina só, teve uma grande oportunidade numa ação que você estava aguardando para comprar. Aí, seu dinheiro da reserva de oportunidade está todo no Tesouro Selic. E aí, naquele dia específico, o Tesouro Selic suspende tudo. E aí, no dia seguinte, a ação sobe 10% e você perde essa oportunidade. Então, até para o Tesouro Selic é meio complicado a reserva de oportunidade. Mas para a reserva de oportunidade ainda assim pode ser utilizado, porque pode acontecer daquela ação demorar para voltar a subir, por exemplo. Portanto, Tesouro Selic só eventualmente para a reserva de oportunidade, nunca para a reserva de emergência, eu não recomendo. E ainda temos o que? Títulos privados de renda fixa, em especial CDB, LCI e LCA. Mas primeiro ponto, conforme você vê aqui dentro da minha carteira, só CDB pós-fixado. O que é um pós-fixado? É aquele de liquidez diária, que você não se sujeita às oscilações do preço do título de renda fixa. Se você colocar num pré-fixado, se você precisar resgatar esse dinheiro, muitas vezes a instituição financeira vai fazer a recompra a um preço inferior ao qual você investiu. De novo, você não pode correr o risco de ao menos resgatar o nominal, o valor de face, o valor inicial que você investiu. Se eu coloquei 10 mil, eu preciso resgatar no mínimo 10 mil quando eu precisar. Outro ponto importante é que alguns pós-fixados de liquidez diária possuem carência, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Fuja da carência também, que não vai servir, vai te atrapalhar. E eu tenho aqui como reserva de oportunidade esses títulos de renda fixa, tá vendo? Eu os coloquei aqui para diversificar um pouco na conta do Banco IT. É bom também você diversificar os títulos nos quais você coloca o seu dinheiro para reserva de emergência, reserva de oportunidade. Não ficar só concentrado numa instituição financeira, porque por mais que seja segura, tudo pode acontecer. E como tudo é possível, mas nem tudo é provável, é importante que você diversifique, reconhecendo a sua impossibilidade de previsão do futuro. É claro que eu estou falando dentro da minha realidade, que eu tenho um capital aí já relevante para poder diversificar até a minha reserva de emergência e a minha reserva de oportunidade. Quem tem pouco dinheiro, não tem problema colocar apenas tudo num título só, tá? Mas ainda assim, eu recomendaria uma pequena diversificação. Então você vê aqui que eu tenho CDB do Banco BTG, que eu considero bastante seguro atualmente. Isso por quê? Porque é reserva de oportunidade. Eu vou resgatar dentro da minha própria corretora e já vou utilizar esse dinheiro. Esse é o propósito. Mas você pode utilizar ainda outros títulos de renda fixa. Você vai aqui em produtos, por exemplo, tem CDB, LCI e LCA. São os mais utilizados aqui, por exemplo, para reserva de emergência e reserva de oportunidade. Aqui não vai ter nenhum no momento aberto, nenhum LCI, nenhum LCA, que também possuem garantia do FGC. CDB, LCI e LCA são os mais recomendados, porque tem a garantia do FGC, então te dá segurança, e eles têm liquidez diária, então sempre pós-fixado. E tem mais um detalhe interessante do LCI e do LCA, eles são isentos de imposto de renda. Então quando você olha aqui, eu com pós-fixado CDB 102,5% de CDI, ou seja, eu estou ganhando ali mais de 13,65%, que é o CDI hoje, eu não ganho isso de forma líquida, tem a tributação da renda fixa. E aí tem os LCIs e LCAs, que são isentos de imposto de renda para pessoa física. Então você vai fazer uma comparação, e os dois são emitidos por instituições financeiras. Se eu descontar o imposto de renda do CDB, qual é o saldo líquido? Vale a pena eu pegar, por exemplo, um LCI e um LCA que rende 95% do CDI? Você vai fazer essa conta e ver o que vale mais a pena. E LCI e LCA, eu posso usar tanto para reserva de oportunidade quanto para reserva de emergência? Sim, você pode utilizar, principalmente para reserva de oportunidade. Lembrando que a instituição financeira tem que ser da sua absoluta confiança, porque você não pode esperar para resgatar a reserva de emergência, por exemplo. E de novo, esqueça o propósito de investimento. Queira apenas, pelo menos, se proteger um pouco da inflação com seu dinheiro para reservas. Não fique nessa sardinhagem de achar que você tem que procurar o melhor título de renda fixa para reservas. Isso não interessa, você pode acabar caindo em armadilhas. Existe até um banco aí que eu considero seguro, que o pessoal está colocando para reserva
de emergência, que é o Banco Sofisa. Ele tem aqui alguns CDBs bem interessantes, mas eu considero que o mais recomendável é você colocar no Banco Sofisa para reserva de oportunidade. Reserva de emergência no Banco Sofisa, ele é um banco que não é tão seguro quanto um bancão. Ele tem um histórico, ele tem uma basileia sólida, mas ele não é um bancão. E aí você vai colocar sua reserva de emergência num CDB do Sofisa, talvez não seja uma boa opção. Mas como reserva de oportunidade, dá também. Aqui você encontra títulos rendendo 120% do CDI. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, aulas sobre small caps, como fazer a sua gestão de risco da sua carteira, como você investir no exterior. Nós temos também lives exclusivas todas as semanas, onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. E só recapitulando, poupança dá para usar tanto para reserva de emergência quanto para reserva de oportunidade. Conta remunerada, eu só uso do Banco IT por ser de um bancão. E aí então eu utilizo tanto para reserva de emergência quanto para reserva de oportunidade, mas só esta. As demais contas remuneradas no máximo para reserva de oportunidade. CDB, LCI, LCA. Eu posso usar desde que o banco seja bem confiável, principalmente para reserva de oportunidade e quiçá para reserva de emergência. Tem que ter muita confiança nesse banco. Títulos públicos federais. Eu não utilizaria para reserva de emergência e quiçá apenas para reserva de oportunidade o Tesouro Selic. Todos eles precisam de liquidez diária e resgate imediato. Banco Sofisa, por exemplo, apenas para reserva de oportunidade. E pronto. É o arroz com feijão. Não fique pensando em coisas mirabolantes para esses dois propósitos. Senão você pode cair em armadilhas, inclusive perder dinheiro que era para reserva. Cuidado. Eu não sei qual a sua opinião, já deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!